Olá, essa aqui é a Cris Godoy, ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo PSL, está liderando o movimento de defesa dos agricultores no Vale do Ribeira. Cris, o que está acontecendo naquela região? Então, o Vale do Ribeira, 80% do PIB dele vem da plantação de banana. Tá? Uma pequena parte vem da plantação de palmito e pupunha e um pouco de gado. Né? Então, basicamente, a região inteira vive da terra. Né? E os ambientalistas estão dificultando muitas leis ambientais, muitas multas, estão levando esses agricultores que fazem isso desde dos pais, dos avós, vem de gerações, isso, estão levando eles à ilegalidade, tanto pelas leis trabalhistas, né, e você vê os funcionários na outra ponta felizes com o trabalho, é uma coisa que eles já fazem há muito tempo, eles têm uma amizade, eles vivem bem onde eles estão. Só que assim, isso vai gerando problemas ambientais, processos e está desmotivando. Né? A gente tá vendo que assim, talvez a única fonte de renda, uma das únicas, está começando assim, muita gente parar de produzir e diminuir essa quantidade de empregos. O padre Afonso Lobato, do Partido Verde, ele quer proibir a pulverização aérea. O que isso vai ocorrer na região e o que isso vai influenciar na vida daquela sociedade? Então, toda plantação precisa de um cuidado, né? Esses defensivos agrícolas, no caso da banana, é usado fungicida, tá? Não é inseticida, é fungicida que é usado. E essa pulverização é feita através de aviões, né? É uma quantidade muito pequena pulverizado, eles falam em 400 ml por hectare de plantação de banana para evitar fungo, para evitar doenças com a banana, né? E para que essa produção chegue ao ponto de colheita adequada. Só que esse padre, como a gente já está vendo assim, é do Partido Verde, mas ele não é da área, não é especialista da área, ele está criando uma lei, ele está tentando criar uma lei que proíbe a pulverização aérea, tá? Se a gente proibir essa pulverização aérea, ela volta a ser feita individualmente, cada funcionário com aquele borrifador nas costas, eu não sei o nome exato, e isso assim, você aumenta o gasto, né? Você aumenta o gasto de inseticida, que vai ter que usar ali de inseticida, de defensivo agrícola, então você aumenta essa quantidade, você aumenta a intoxicação, no caso de ter que a pessoa ficar ali aspirando aquilo que está usando, né? E leva muito mais tempo, o que hoje é feito em um dia, teria que levar um mês para fazer. Tá? Uma plantação de banana ao longo de um ano tem em média 8 pulverizações, né? Então assim, você imagina, você leva um mês para fazer à mão, né? De forma manual, você leva um mês, vezes 8, você vai passar o ano inteiro pulverizando. Então é uma coisa que assim, não tem base, tá? Esse padre ele argumenta que as abelhas do Vale do Paraíba estão morrendo por causa da pulverização no Vale do Ribeira. Não tem prova disso. E o que a gente quer é que assim, não mexa com uma agricultura que está funcionando tão bem, né? Que sustenta a família, que desenvolve a região. Nós temos dados de 2014 de que o Vale do Ribeira é uma das regiões menos privilegiadas economicamente do estado. Né? Então, assim, aí, ainda por cima, você corta uma fonte de renda essencial que representa 80% da renda, como é que fica? Prejudica toda uma sociedade, toda uma região em prol de algo que nem ele é especialista para estar falando. Exatamente, né? Então, com isso, você dificulta a vida dessas famílias com base numa lei criada por alguém que não é especialista da área. E quem se responsabiliza por isso? Né? A região não dispõe de indústria, tá? Então, a fonte de renda lá da região é basicamente emprego público. Por ser uma região pequena, também você não consegue empregar a cidade inteira. Né? E aí o que a gente precisa é que assim, a principal fonte seja preservada. Tem um cuidado de não ficar usando uma militância ambiental, né, para privilegiar talvez uma ideologia e esquecer da fonte de renda dessa região. Cris, sabemos que lá tem ONGs internacional de esquerda explorando o local, inclusive trazendo índios do Paraguai. Se eles estão tão preocupados com a região da forma que eles dizem estar, por que isso está acontecendo? Por que essas ONGs estão explorando a região, estão trazendo índios do Paraguai e tirando o direito do povo do Vale do Ribeira viver da própria terra?
Então, essas ONGs, né, a gente sabe, tem pelo Brasil inteiro, elas recebem muito dinheiro do exterior e do país também. Esse dinheiro a gente não sabe onde vai parar, só que o que acontece? Eles começam a demarcar tudo como área indígena, né, para evitar a exploração da área, só que a gente sabe que esses índios sequer são brasileiros, né, são índios importados, então eles vão buscar índios no Paraguai, colocam na região. E aí, assim, essa área não pode ser plantada porque vira reserva indígena, né? Aproveitando, a gente tem lá uma reserva muito grande de grafeno, você também não pode explorar. Então, o que acontece? Uma região que poderia ser uma região muito rica, se bem trabalhada, só que com demarcação indígena, com ONG, né? com os fiscais todos ali de meio ambiente, militando em cima disso, o que acontece? Daqui a pouco a população de lá não tem mais renda nenhuma. Eles estão inclusive tirando terras de agricultores para colocar para dentro dessas reservas, né? Sim. Que é o que fizeram muito no Amazonas, né? No Amazonas, no Mato Grosso, você demarca uma área imensa para meia dúzia de índios, né? Que não vão fazer nada com aquilo. E de alguma forma a gente sabe que às vezes começa, né? Riquezas do país começam a ir embora por ali. Será que é correto isso? Essas ONGs exploram aquela região, tiram aquela riqueza assim a gente saber. Isso, diz que é para o índio, o índio não vai explorar. E a população local fica desguardada totalmente, porque não tem renda, fica ilegal porque começa a ser multada, não pode, né? Tem casos lá de você ter um terreno, aí tem por causa de uma árvore ou de uma palmeira que eles dizem, a gente até conversou ali com o pessoal da região, tinha a possibilidade de ter um determinado tipo de palmeira naquela região e aquela área não podia mais ser mexida enquanto não fizesse esse laudo. Levou mais de um ano para se fazer o laudo para descobrir que nunca teve a palmeira ali, entendeu? Então, quando você está lidando com a questão ambiental, é sem lógica nenhuma, porque muitas vezes quem está levantando isso é alguém de uma ONG, não é nem um especialista. A gente não fala em desmatamento, muito pelo contrário, a região tem que ser bem cuidada e tem que ser preservada. Porém, não dá para você fazer um terrorismo ambiental em cima disso. E o Vale do Ribeira, ele é rico em banana, né? Banana, grafite e grafeno. Isso. E palmito e pupunha, mas aí uma área bem menor, né? E se ele é rico em banana e o sustento dessas famílias vem da banana, por que o Aloysio Nunes está trazendo as bananas do Panamá? Então, uma boa pergunta, né, senhora Aloysio Nunes? Assim, por que a gente pega uma fonte de renda essencial para um local e cria uma concorrência desleal com um produto importado que vai gastar pedágio, vai gastar transporte marítimo, vai viajar cerca de, acho que 10 mil quilômetros, né, para chegar, sendo que a gente tem na região e tudo que está ali é vendido, né, assim, é vendido, é levado para o estado inteiro de São Paulo e que estava toda organizada. Aí ele cria uma concorrência desleal na região, trazendo uma mercadoria que já tinha. A gente não consegue entender. Né? É um acordo comercial, mas de alguém que não teve preparo ou não teve cuidado técnico nenhum para tomar uma decisão dessas. Essas pessoas falam muito do fungicida e do defensivo agrícola nos alimentos, em cima da banana, tudo. Mas para trazer uma banana do Panamá, essa banana precisa vir com muito mais fungicida e com muito mais defensivo agrícola. Exatamente. Por que as pessoas se preocupam então em atacar os agricultores da região do Vale do Ribeira e não se preocupam em atacar essa importação de banana para o Brasil? Então, uma boa pergunta, né? Esse defensivo agrícola que aqui é pulverizado de 8 a 12 vezes ao ano, no Panamá são pelo menos 20 pulverizações por ano. Tá? Então, assim, é uma banana com muito mais uso, né? Sem contar que se você imagina um transporte, ele também onera o meio ambiente. Se você pensar, esse navio vem, pode ter um derramamento de óleo, tem N fatores ali. Não tem vantagem nenhuma, é por isso que a gente chama de ativismo, né, ambiental, porque não tem lógica. Se você pensar, puxa, então para o meio ambiente, então para o brasileiro é mais saudável a banana do Panamá? Não. Né? Não é mais saudável, ela é muito mais pulverizada. Ah, mas precisava dessa banana? Também não, foi vantagem para quem fez o acordo. Né? Seria o Aloysio Nunes.
Talvez tenha sido vantagem, talvez esse acordo tenha sido conveniente para estabelecer uma boa relação com o país vizinho, mas puxa, e o nosso povo não está em primeiro lugar? Né? Se eu preciso priorizar o meu povo, por que eu abro o caminho para outro povo que está se sustentando, que está se mantendo ali? Eu acho que em primeiro lugar o país tem que estar equilibrado. Para depois a gente, puxa, tem falta de um alimento no país, ótimo, vamos importar, vai ser bem-vindo. Mas não é o caso. A economia da banana, o Brasil inteiro produz banana, o maior produtor é a Bahia. Mas assim, a economia, a venda e a compra da banana estava equilibrada. Até começar a chegar banana do Panamá, né? Do Panamá do Equador. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Assim, o governo muitas vezes ele toma decisões que ele não prioriza, né, o habitante do país. Ele não está nem preocupado que vai gerar desemprego, que vai gerar uma baixa de preço no mercado, que o agricultor familiar vai quebrar porque ele já vende quase a preço de custo e vai ter que baixar mais ainda para poder continuar no mercado. Então, assim, ao meu ver, é um tipo de decisão que só priorizou interesses próprios, não fez bem para ninguém daqui. Essas ONGs, os ativistas e as ONGs, o que elas fazem pelos agricultores da região que estão sofrendo com tudo que está acontecendo? Nada, né? O que a ONG faz hoje, lá tem ONG de quilombola, tá? de indígenas, né? As ONGs indigenistas, e tem o pessoal do meio ambiente. Para a população mesmo, não tem nenhuma preocupação de falar, puxa, você é um produtor, nós vamos cuidar de você, nós vamos te amparar, a gente vai trazer a banana do Equador, só que aí a gente vai te habilitar para um outro plantio. Não tem esse cuidado. A gente sabe que essas ONGs, elas estão focadas em interesses próprios. Exatamente, interesses próprios. Né? E eu até pergunto, por que precisa vir uma ONG alemã, por exemplo, para cuidar de problemas que são nossos? Será que eles estão mais capacitados que nós? Será que é totalmente idôneo? Será que é totalmente, né, sem segundas intenções? Será que estão lá para cuidar do índio mesmo? Exatamente. Será que tem alguém realmente interessado no índio? Acho excelente que a gente não tire o índio do ambiente dele, só que a gente tem relatos assim, de milhões de hectares de terra para 5, 6 índios. Né? Então, assim, será que é pelo índio isso ou será que é um interesse? E não é nem o índio brasileiro, né? Não é nem o índio, eles não são nativos dali. O índio brasileiro já está bem abrasileirado, né? Sim, já está mais para a região metropolitana. Isso, exatamente. Então, assim, hoje é difícil você ver nisso, nesse ativismo ambiental todo, uma coisa que seja pró-região, sabe? Um cuidado que seja, não, tudo bem, então não está desmatando, a banana está sendo produzida, a população está conseguindo se manter economicamente, então vamos continuar cuidando, capacitando, vamos dar curso. Não é isso que a gente vê só chegar lá para aplicar mais multas, tentar levar para a ilegalidade cada vez mais esse produtor, que chega uma hora e acaba desistindo, né? Que é o que a gente já vê hoje, assim, os jovens dessas regiões estão indo embora para a capital, porque estão ali, eles não têm esperança de arrumar um trabalho, né? Seus avós viveram disso, seus pais viveram disso, aí chega numa geração em que só sobra a opção de vir embora e às vezes deixar a família ali para tentar trabalhar longe de casa. Cris, nós sabemos que os agricultores ajudam e muito a girar a economia do país, né? Principalmente aqui no Brasil, que nós somos o país que mais planta, que mais importa e exporta. Para esses agricultores, qual está sendo a saída? E eles têm voz para falar o que está acontecendo? Ou eles também são calados por essas ONGs? Olha, você aceita isso e acabou. Quem está sendo a voz desses agricultores para estar discutindo toda essa situação? Então, assim, o que a gente quer é criar essa voz acima de qualquer coisa, tá? A região, assim, tá muito, assim, só o que eu escuto, eu já fiz várias visitas para a região, só o que eu escuto, assim, a gente não sabe mais o que fazer. O preço está despencando, a gente tá na iminência de não poder mais usar pulverização aérea, a situação está cada vez mais difícil e todos os agricultores, vamos pensar assim, no produtor maior, ele usa também toda a produção da agricultura familiar, isso tudo é englobado na produção dele, né?
Então, assim, se você começa a quebrar essa agricultura familiar ou você começa a levar a ilegalidade ao agricultor maior, chega uma hora ele desiste. E aí como é que fica a agricultura familiar? Então, assim, o Brasil ele produz o seu alimento, a gente precisa de alimento, uma população só se desenvolve se ela tiver alimento, se ela for, né, independente, ou só se desenvolve não, mas é a forma mais fácil dela se desenvolver. E o que a gente vê é um movimento contrário, não priorizando a integridade do produtor mesmo, né, do produtor rural. A gente, às vezes, assistindo televisão, você vê casos que ali, assim, os gatos começaram a morrer porque não tinha água, porque não tinha alimento, não é? Perder lavoura porque não tinha água para irrigar. Então, assim, se isso não for minimamente equilibrado, a gente começa a não ter mais a produção. E aí precisaremos importar todo o nosso alimento, uma boa parte dele. Então, eu acho que sim, que tem que criar uma voz que represente e que defenda, né, até assim, né, pensando em Brasil inteiro, um equilíbrio disso. Se você investe na produção, você tem que investir também no equilíbrio dessa economia. Não adianta, que nem teve um ano, se não me engano, 2012, 2013, que o governo super incentivou a produção de soja. Né? Então teve uma super safra de soja e daí não teve mercado para dar conta disso, e aí foram mudando as leis, tinha o biodiesel na época, né? E aí assim, o biodiesel estava começando a crescer, estava se estruturando, e aí assim, teve uma super produção de soja, mas deu tudo errado. E aí o que você viu as pessoas assim, né, se perderem no mercado que estava começando. Eu acho que o governo ele tem que ter essa responsabilidade de, se ele começou a fomentar uma produção, né, qualquer que seja, ele tem que ver que tem uma responsabilidade em cima daquilo, porque muito agricultor, principalmente os menores, investiram a vida deles ali. E não dá para você começar um projeto e de repente, não, então vamos importar banana, né? Do nada. Equador, por exemplo. Tá. Cris, com essa atuação de ONGs trazendo índios, com certeza deve ter aumentado algum tipo de criminalidade na região. E para tanto colocaram um presídio lá dentro. Qual está sendo a reação dos moradores com esse presídio e ele era mesmo necessário? Então, é um presídio de grego, né? A região tem uma criminalidade relativamente baixa, até porque a população não é muito grande, mas o que acontece, assim, estão ganhando agora no mês de agosto um presídio para quase 1.000 detentos, né? E isso a gente sabe que na região traz toda uma desorganização e um caminho mais rápido para o crime, tá? Porque em geral, quando você coloca um presídio numa cidade pacata do interior, o que acontece ali? O familiar vai visitar, começa a morar ali, porque tem, sei lá, 3 horas de São Paulo, você começa a ter uma favelização da região, a tendência do tráfico é aumentar, a criminalidade, a tendência de resgate de presos. Então, assim, uma região relativamente pacata ganha um presente desses e começa a gerar problemas que a região não tinha ainda. Né? A gente sabe que se um presídio é para quase 1.000 presos, a gente sabe que a tendência disso é aumentar, dificilmente fica no número base. E isso é uma tendência que o governo de São Paulo tem feito, né, ao longo dos anos dele de governo, de descentralizar esses presídios. Só que o que acontece? Os presídios que eram na capital hoje estão todos descentralizados em regiões que estão a quase 8 horas de São Paulo, se você pegar Presidente Prudente, né, Presidente Epitácio, e esses presos que estão a 8 horas de São Paulo, eles vêm prestar julgamento muitas vezes na cidade de São Paulo. Isso, além de tudo, tem um gasto exorbitante de viaturas que vão buscar e levar, escolta, né, esses carros de preso que consomem muito combustível. Então a gente já viu números assim elevadíssimos do transporte diário de presos. Puxa, descentraliza e gera gasto? Alguma coisa está errada, né? Será que não era mais inteligente fazer essas audiências todas por videoconferência? Né? Porque a gente está pagando isso. E o risco também desses policiais militares que fazem essa escolta, que é tensa, eu conheço e converso com esses policiais, né, que fazem essa escolta sob risco de um resgate onde pode morrer todo mundo. Né? E aí a gente percebe que assim, não tem nenhuma logística com uma intenção de melhorar, só piora, porque a família do preso está lá, você pode pôr a 10 horas que a família vai do mesmo jeito. Não é descentralizando que você diminui ou que você isola eles, muito pelo contrário, só traz problemas para a região. Cris, as ONGs agindo nessa região, importação de banana, tirando
o direito do nosso agricultor, presídio na região, tem a ver com a agenda de 2030? Então, a gente já está sentindo peso, né? O Dória assinou há pouco tempo, né, antes dele sair, a aprovação dessa agenda de 2030 e ela age em todas as áreas da sociedade, tá? Principalmente nas áreas de terra, né? Na questão da agricultura familiar, da igualdade de renda, ou seja, todas as pautas globalistas de esquerda estão todas lá, né? Estão todas lá e se você entrar no site da ONU, você vai achar a agenda de 2030, mas não se contenta com os 17 tópicos que tem ali. Abre cada um deles e dá uma lida, né? E dá uma lida de forma mais crítica. Então a gente percebe que já está iniciando. É a dificuldade do plantio, a proibição dos usos de defensivos agrícolas, é a descentralização da agricultura, então não pode ser o grande produtor, tem que ser tudo agricultura familiar, e que é toda consequência assim, da agenda de 2030, que vai se intensificar, já chama 2030 porque a gente tem aí 12 anos para implantar ela de fato, e rezem para que não seja implantada, porque vai piorar para todo mundo. Né? Não tem nada do que o comunismo não almeje ali naquela agenda. Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente percebe já o reflexo dessa agenda piorando o dia a dia de pessoas que estavam com as suas vidas organizadas, que estavam funcionando direitinho, eles vêm palpitar em áreas que não são deles.